Fala, seus investidores em XDC. Vou trazer uma informação aqui só para vocês verem que eu não sou contra a XDC. Eu sou contra a política deles em relação a não deixar, né, que os detentores ganhem nos stakes, né, que eles fazem lá para poder validar a rede. Só quem ganha é a própria instituição ou os seus masternodes, né? E para ser um masternode, o cara tem que ser rico, tá? Vamos dizer assim. E outra, a questão também de eles terem um suprimento aberto. Pode ser que um dia isso mude e você que está investindo em XDC se dê muito bem, porque se eles trancarem o suprimento, não tiver mais como fazer cunhar mais XDC, isso vai ser da hora. Só que nós sabemos que nós já estamos no XDC 2.0. Será que eles teriam coragem de fazer um próximo hard fork aí de XDC 3.0? Eu não sei não, mas isso é uma coisa assim muito mais distante da realidade do que o que já aconteceu. Eles fizeram uma super modificação na rede um tempo atrás aí, tá? Nós fizemos vídeo sobre isso aqui, saiu na realidade foi a terceira, né? A gente precisava de uma quarta, porque eles eram um token dentro da rede Ethereum e de repente mudou para criar a rede, ou seja, houve a primeira mudança, né? Saiu de token para uma rede de camada 1 principal, chamada XDC Network. A terceira, vamos dizer, a terceira modificação, porque a primeira era a criação da rede, dos tokens, a segunda foi a criação da rede e a terceira foi essa grande mudança que houve no protocolo, que saiu de XDC 1.0 para XDC 2.0. Então, se eles fossem fazer uma tranca desse suprimento, eles precisariam de fazer a quarta modificação aí na rede XDC, né, que é criar um protocolo que bloqueasse toda a criação, né, ou seja, jogar fora a chave da carteira que cria, né, que cunha as XDC, tá? Levando em consideração aí que ela é uma rede participante globalmente do sistema financeiro que a gente está vendo acontecer aí, isso pode acontecer ou não. Isso vai depender do que os críticos à rede, né, que trabalha nesse mesmo sistema global aí, venha a cobrar deles, tá? Isso é uma opinião minha, tá, pessoal? Vamos lá. Você vai ver eu falar de alguns termos aqui, chamado MLETR. Podemos... eu não sei nem como é que a gente poderia ler isso aqui. MLETR, né? Vamos pôr assim. Registro Eletrônicos Transferíveis. IMDA. Chama-se Infocom Media Development Authority, né? Autoridade de Desenvolvimento de Mídia, Infocom. RWA, Ativos do Mundo Real. E vamos ver outras siglas que eu eu não lembrei de trazer aqui, já estou gravando, então vamos seguir. Que vocês vão aprender aqui. Nós vamos no site da própria XDC e aqui está falando sobre eles, né? Sobre a própria XDC. E aqui diz assim, ó. A XDC Trade Network é um conjunto completo de aplicativos descentralizados na XDC Network que visa redefinir o setor global de financiamento comercial. Você viu ele falando alguma coisa sobre remessas e transferências de remessas internacionais? Não. Ele está falando setor global de financiamento comercial, ajudando a digitalizar todo o processo. Processo de quê, gente? Do setor global de financiamento comercial. Ao trabalhar em estreita colaboração com nossos parceiros
e ecossistemas de soluções. Prometemos entregar o seguinte. Olha o que eles estão prometendo entregar. Gente, aqui nós estamos falando sobre a XDC Network. Eles querem entregar a interoperabilidade das soluções MLTR, que são documentos de financiamento para comércio desenvolvidos em uma solução compatível com esse MLETR, né? MLETR. Nossa solução é construída unindo utilitários comprovados como estrutura de documentação, soluções de pagamentos legadas e novas, tá? Tokenização, serviços de custódia e outros parceiros de ecossistemas em todo o universo blockchain. O que é o MLETR? Adoção em pleno passo. Eu pesquisei isso aqui, gente, não encontrei a Ripple ou a Stellar Lumens envolvida com isso, tá? Só a XDC até o momento. Se eu achar ou se você achar antes, mande o link que eu vou atrás e trago aqui para vocês. A lei modelo sobre registros eletrônicos transferíveis, que é o que significa aqui, ó, registros eletrônicos transferíveis, visa permitir o uso legal de registros eletrônicos transferíveis, tanto no mercado interno quanto internacional. A MLETR se aplica a registros eletrônicos transferíveis que sejam funcionalmente equivalentes a documentos ou instrumentos transferíveis. Documentos ou instrumentos transferíveis são documentos ou instrumentos em papel que autorizam o titular a reivindicar o cumprimento da obrigação neles indicada e que permite a transferência da reivindicação desse cumprimento por meio de transferência da posse do documento ou instrumento. Ou seja, o que eu entendo aqui sobre isso? Vamos supor que você tenha um contrato fechado de 50 anos com uma instituição governamental, por exemplo. 50. Você simplesmente tem esse documento legado, que é o papel. Tá lá, 50 anos que você vai trabalhar para o governo. Vamos supor que você está extraindo petróleo, né, para um governo. Aí você fala assim, eu quero mais trabalhar com isso não, eu vou passar a minha empresa para outra empresa. E aqui diz, ó, que permitem a transferência da reivindicação desse cumprimento por meio da transferência da posse do documento ou instrumento. Ou seja, você simplesmente faz a transferência da posse daquele documento para outra instituição ou para outra empresa que vai assumir a sua empresa e ela vai continuar seguindo o caminho junto com aquele país, né? Tá entendendo isso? Pois é, são documentos padronizados globalmente e a XDC está envolvida com isso. Documentos ou instrumentos transferíveis normalmente incluem conhecimentos de embarque. O que é o conhecimento de embarque? É uma logística, né, que tem lá com os containers das empresas aonde eles querem fazer o embarque daquilo via marítimo. Ou pode ser também via aéreo. Tá? Mas o documento ele tem que fazer jus ao que é necessário, a transferência, tá? É um documento global. Gente, eu tô gravando isso aqui em horário comercial, tá? Deu uma pausa ali, né? Agora estamos iniciando sexta-feira aí, né? Dia 25 de julho de 2025 e nós estamos no horário comercial. Tô gravando isso aqui, tá? Porque eu achei muito importante para aqueles que investem em XDC, tá? Letras de câmbio, ó, notas promissórias e recibos de depósito. Gente, é documento que tá rolando o tempo todo por aí. Não tem nada a ver com remessas internacionais, tá? É tudo relacionado ao financiamento de comércio, tá? Diversas jurisdições adotaram integralmente esse padrão MLETR. Eu estou chamando assim, tá, gente? Mas é MLETR.
incluindo importantes centros comerciais como Reino Unido, Singapura e Emirados Árabes Unidos estão adotando esse padrão. E não só eles, tá? Vocês vão ver mais para frente aí. Diversas nações, como os Estados Unidos e a Alemanha, adotaram algumas disposições desse padrão. Outros países, como França, China, Índia e Austrália, planejam tomar medidas legislativas em breve. Visite este rastreador para obter as atualizações mais recentes, que é este rastreador aqui, ó. Deixa ele carregar aí. Hoje é sexta-feira, pessoal, vai estar uma barulheira danada aqui. E olha quem que está encabeçando isso. A ONU. É, meu amigo. Comissão das Nações Unidas para Direito Comercial Internacional. E aqui está falando sobre os países, né, que já estão envolvidos com esse padrão aí, tá? Que são chamados aí sobre registros eletrônicos transferíveis. Tá aí, ó. Bahrein, Belize, França, Kiribati, Papua Nova Guiné, Paraguai, Singapura, Timor-Leste, Emirados Árabes Unidos, Mercado Global de Abu Dhabi, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Reino Unido, né? Da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Dentro do Reino Unido, só esses dois, né? Aí, esse é o rastreador. Até agora, só esses daqui. Como ele fala aqui no documento da XDC, França, que já inclui aqui nesse rastreador, já está aqui, né? China, Índia e Austrália estão planejando tomar medidas legislativas para definir se vão participar com esse padrão aí. Nossa rede é integrada ao Trade Trust. Vocês vão saber também o que é isso, que eu deveria ter colocado ali e esqueci. Uma estrutura de utilitário digital que permite a interoperabilidade confiável de documentos comerciais eletrônicos em plataformas digitais, permitindo que os adotantes implementem facilmente mais letrinhas aqui, né? ETRs e como o EBLs, que eu nem sei o que é, não fui pesquisar porque eu não tinha chegado aqui nessa parte. Eu ia só até aqui, mas eu continuei lendo aqui. Que atende aos requisitos estabelecidos para esse padrão M-Letter. E, portanto, são legalmente válidos em diversas plataformas e sistemas. Também estamos analisando a adição de mais conjuntos de dados desse tipo de M-Letter à medida que estiverem disponíveis. Ou seja, as modificações, as novas tentativas de padrões, né, para substituir ou complementar o M-Letter. E aqui a gente já viu o rastreador, né? Aqui nós temos o chamado IMDA, né? Que significa, tá bem aqui naquele documento que Infocom Media Development Authority, né? Então ele é uma autoridade de desenvolvimento de mídia. A IMDA é uma força motriz por trás dos esforços de transformação digital de Singapura, construindo as bases de sua infraestrutura digital e impulsionando a inovação digital para uma força de trabalho digital vibrante e uma sociedade digital segura e inclusiva que pode prosperar no atual cenário digital em rápida evolução em Singapura. Gente, aí eu pergunto para você acha mesmo que a ISO 20022 estava sendo criada à toa? Desde 2004, você acha mesmo que essas documentações e padrões estão sendo criados de graça? Porque eu vou criar aqui os padrões de documentos interoperáveis, né? Ou de transferência de propriedade. Assim, porque deu vontade. Não, gente, isso aqui já está sendo estudado há muitos anos. É quando eu falo para vocês, às vezes a gente está lá assistindo novela, assistindo William Bonner, olhando para o lado de lá, em vez da gente estar olhando para o lado de cá e observando. Vocês estão fazendo o correto agora, vocês estão olhando para o lado de cá.
Que aqueles que ainda estão assistindo novela, eles nem sabem o que está acontecendo ao redor da casa dele ali, por exemplo, tá? E aqui está, ó. Vamos lá, vamos ver o que é o IMDA. Ele desenvolve e regula os setores de infocomunicação e mídia para criar um ecossistema dinâmico, holístico e estimulante, repleto de oportunidades de crescimento por meio de talentos, pesquisa, inovação e empreendedorismo. Singapura lançou as bases para um ecossistema próspero. Como arquitetos do futuro digital de Singapura, nos esforçamos para garantir que as empresas, a força de trabalho e o público estejam prontos para o futuro impulsionado pela infocomunicações e mídias digitais. Como órgão estatutário do governo de Singapura, buscamos aprofundar as capacidades regulatórias para um setor de mídia, de comunicações convergentes, né, que no caso é interoperabilidade, a fim de salvaguardar os interesses dos consumidores e promover regulamentações favoráveis às empresas. Em meio ao crescente uso de dados, né, também continuamos a apoiar a proteção de dados e a inovação em Singapura por meio de nossa Comissão de Proteção de Dados Pessoais, a fim de aumentar a confiança do público na forma como os dados pessoais são utilizados no setor privado. Bom, isso é relacionado ao Estado, né? E eles se comparam ali, né, a forma como é utilizado no setor privado. Bom, aqui tem as missões, eu não vou trazer isso aqui não. Vamos seguir aqui, ó. A gente vê aqui lá nesse Law Commission, né? Já desde 1965 até o atual, documentos de comércio eletrônico, a Comissão do Direito. Isso aqui, gente, eu acho que é lá no Reino Unido. Deixa eu só conferir se é isso aqui mesmo. Direitos autorais da coroa. Deixa eu ver de que coroa é que fala. Aí você vai entender por que eu tô falando de que coroa que nós estamos falando. Espera aí que vocês vão ver. Direitos da coroa. Vamos ver se isso aqui é... Rapaz, não fala de onde é, não. Vamos ver aqui. Nosso papel... Tem que ter esse negócio em algum lugar aqui. Somos o departamento não ministerial e o arquivo e editor oficial do governo do Reino Unido. É isso mesmo, e da Inglaterra e do país de Gales, né? Somos guardiões de mais de 1000 anos de documentos nacionais icônicos. Olha só, gente, mais de 1000 anos. Você imagina quantos documentos que você, eu, nem tem acesso está guardado com eles. Tem gente que fala que no Vaticano tem muito, né? Você imagina quanto que eles não têm aqui também. Então vamos lá, voltando aqui. O que eles dizem sobre o assunto? Eu deixei marcado ali, vocês viram? Aqui, ó. A Comissão de Direitos publicou um relatório com um projeto de lei que implementaria suas recomendações para permitir o reconhecimento legal de documentos comerciais como conhecimentos de embarques e letras de câmbio em formato eletrônico. As recomendações foram implementadas na Lei de Documento Comercial Eletrônico de 2023, que entrou em vigor em setembro de 2023. Isso deve ser lá no Reino Unido. Nem precisava, né, gente? Tá aqui, ó, Libra, né? Aí, mais na frente aqui fala sobre os projetos, né? Ou o problema do projeto que eles querem resolver e o projeto que o governo, né, solicitou para que quem fosse participar trazer aí soluções, né? Aqui teve uma consulta pública em 30 de abril de 2021. Aqui nossas recomendações para a reforma. A Comissão do Direito recomendam que um documento comercial em formato eletrônico possa ser mantido desde que determinados critérios sejam atendidos. Esses critérios foram elaborados para replicar
as principais características dos documentos comerciais em papel, né? Replicar o que é legado, que é papel, no digital. E inclui o seguinte: documento eletrônico deve ser passível de controle exclusivo, para evitar gastos duplicados, né? Apenas uma pessoa ou pessoas agindo em conjunto, ou seja, centralizado, devem poder exercer controle sobre os documentos em formato eletrônico por vez. Documento eletrônico deve ser totalmente alienado no momento da transferência. O cedente não deve mais poder exercer controle sobre o documento quando ele for transferido. Ou seja, é aquele que fala sobre propriedade, né, do ativo. É como se fosse um NFT isso aqui, tá, gente? Um sistema. E se brincar, eles vão utilizar a técnica do NFT para fazer essa documentação aqui. Um sistema confiável deve ser utilizado para garantir que os critérios sejam atendidos. O sistema subjacente pelo qual o documento atende aos critérios deve ser confiável. Uma blockchain, por exemplo. Recomendamos ainda que o projeto de lei contenha uma lista de fatores que podem ser levados em consideração ao avaliar se um sistema é confiável. Tá vendo? Bom, vamos passar para outro aqui. Isso que nós já vimos. Lá na Ásia-Pacífico, né? Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, a PAC. Um caminho para o comércio sem papel, analisando as lacunas legais, os benefícios econômicos da adoção e manutenção de uma estrutura legal que leve a uma conta da lei modelo da CNUDCI, que eu não sei o que é isso, sobre registros eletrônicos transferíveis, né? Aqui é sobre o Comitê de Comércio e Investimento, CTI. Tá vendo? Tem um monte de letrinha. Aqui diz: a transição coletiva para o comércio sem papel representa uma oportunidade econômica substancial para a região da APAC. As diferenças no reconhecimento legal de documentos eletrônicos entre as economias da APAC estão entre as maiores barreiras e ao uso mais amplo da documentação comercial eletrônica. Gente, todo mundo falando que a inteligência artificial vai tirar muitos empregos das pessoas, mas antes da inteligência artificial, muitos empregos já foram extintos por modificações aí, muitas coisas estão acontecendo no mundo. E isso aqui, mais uma que vai reduzir, não vai extinguir, mas vai reduzir a função das madeireiras. Lembra as empresas que cultivam fazendas de eucalipto, ou seja lá qual tipo de árvore que eles utilizam também para poder, além do eucalipto, para poder fazer o papel? Pois é, papel praticamente vai ficar na história, né? Muito pouco papel vai ser produzido daqui para frente, né? Vem com aquela desculpa do ESG, né, da proteção ambiental, mas na realidade isso aqui é a lógica, né? Sair do papel e ir para o eletrônico, porque não tem lógica. Nós estamos aí há mais de 50 anos da criação, né? Da criação, assim, desde quando a ARPANET criou, né? DARPA criou a computação ali para a rede de computação, né? Já deveria ter, em 10 anos, ter feito esse tipo de transição, só que não. Eles preferiram deixar as coisas acontecerem. E é o que está acontecendo. As disrupções vão chegando e vão aposentando, né, tecnologias. Então, isso aqui, a Ásia-Pacífico também está na corrida aí para implementar o MLETR, né? Aqui, mais uma vez, a Austrália também está criando um modelo de registro eletrônico transferível. Aqui é o rastreador, outro rastreador, né? E nós vimos um rastreador aqui das Nações Unidas e aqui desse escape, também ligado às Nações Unidas. Você vê pela simbologia aqui. E aqui diz: na transição para o comércio sem papel, o reconhecimento nos sistemas jurídicos nacionais dos registros eletrônicos transferíveis, ETRs,
é essencial para desbloquear os benefícios da digitalização do comércio. A lei modelo da CNUD e CI sobre registros eletrônicos visa permitir o uso de ETRs, né, que é o que ele falou bem aqui acima, ó, registro eletrônico transferíveis, tanto no mercado interno quanto internacional, ou seja, globalmente, reconhecendo a validade jurídica dos registros eletrônicos transferíveis que são funcionalmente equivalentes ao seu equivalente em papel. E aqui, alguns locais onde já estão, né, adotando esse M-Letter, né? E aqui diz, ó, em progresso, né? Aqui, compatível já, ó, lá nos Estados Unidos já está compatível. Aqui no México está em progresso. Colômbia em progresso. No Paraguai já é compatível. No Brasil é em progresso. Ó, tudo em progresso. Só que os verdinhos já é compatível, tá vendo? Ó? Aqui está em progresso. É um verdinho claro. Compatível também, mas é bem clarinho e está compatível. Ó. Marrocos, Austrália aqui, ó, compatível. China em progresso. Rússia compatível já. Olha para você ver. A adoção em massa já está ocorrendo aí com relação a essa documentação digitalizada, né? E aqui já fala, né, do Paraguai aqui, só que não cita. E que rastreador sem vergonha é esse, né? Que não mostra que os demais já estão, né? E aqui o ano que provavelmente eles acabaram adotando, né? Ó, França 2024. Timor-Leste 2024, os últimos praticamente aí, né? Eu achei mais legal esse rastreador aqui, só que, como você vê, ele não bate com este daqui, então já fica assim meio em dúvida, né? Eu, pesquisando, encontrei esse documento aqui, que é um documento lá do Reino da Tailândia, tá? Da Constituição do Reino da Tailândia lá. E aqui ele traduzido, né? Sua Majestade, o Rei, marra um monte de letrinha. Graciosamente, temos o prazer de proclamar que, considerando aí, blá blá blá, aí tá falando, né? Que devidamente com as condições prescritas na seção 26 da Constituição do Reino da Tailândia. Aí eles vão falando aí e é tudo sobre esse sistema, né, de lei das transações eletrônicas, tá? De 2019 aqui, foi em 2019. E aqui não consta, né? Tailândia. Não consta Tailândia aqui, ó, tá? Se aqui consta, tem que achar ela por aqui. Tá? Nigéria. Na aula de geografia eu perdi aqui no mapa onde é que fica a Tailândia, tá, gente? É difícil para mim, tá? Vamos lá. Voltando aqui no IMDA, né? Nós já tínhamos falado do IMDA aqui, quem era eles, e aqui eles falando, né, sobre o Trade Trust da IMDA, que é em Singapura. O comércio global ultrapassou o recorde de 40 trilhões do dólar de Singapura. E aqui diz que, da moeda de Singapura, né? E aqui que equivale a 32 trilhões de dólares em 2022. No mesmo ano, Singapura, um dos maiores centros comerciais do mundo, viu mais de 130 mil embarcações, né? E 1,3 bilhão do valor de Singapura lá, em valor total de comércios de mercadoria, fluindo por seus portos. Vocês estão vendo que tem a ver com a questão lá daquela documentação lá, né? Então tá aqui, Singapura viu a oportunidade de transformar a forma como o mundo comercializa ao digitalizar documentos comerciais transfronteiriços. Olha só, gente, documentos comerciais transfronteiriços. Não é pagamentos transfronteiriços. É o documento, é o resultado disso daqui é que vai gerar o pagamento, né? Capitalizando suas fortes redes comerciais e trabalho em conjunto com diversas agências e parceiros do setor. A IMDA, que é a Autoridade de Desenvolvimento de Mídia Infocom,
desenvolveu e foi pioneira no Trade Trust. Trade Trust, gente, é a questão dessa documentação aqui, nesse padrão deles, tá? Uma solução transformadora para permitir transações comerciais digitais mais rápidas e seguras. Vamos entrar aqui, ó, e de toda a cadeia de suprimento global. Vamos ver aqui, ó. O Trade Trust é uma estrutura que padroniza o comércio digital, proporcionando maior segurança e certeza jurídica. Ele reduz a ineficiência e a complexidade do comércio internacional decorrente da documentação tradicional em papel, como conhecimentos de embarque, ao reduzir os custos operacionais e os riscos de fraude, ao mesmo tempo em que acelera a digitalização. Aí vocês já sabem o que isso aqui tudo nós já lemos lá naquele site da XDC, tá? Que é o tipo de documento transferido, documentos verificáveis, tá? E aqui fala como certificado de origem, onde a procedência e a autenticidade do documento eletrônico. Só que aqui eles estão falando ainda no sistema eletrônico digital baseado em certificado. Não estão falando em blockchain ainda, tá? Aí fala aqui do M-Letter, aí tem mais aqui, ó, outras letrinhas aqui, tá? Tem mais aqui, ó, documento comercial eletrônico aqui do ETDA, que é do Reino Unido, né? Falando que outras regiões já estão, né, funcionando com esse tipo de documentação, né? Que tem um infográfico aqui também. Beleza. Então, você já viu aqui que é uma estrutura que padroniza o comércio digital, né? Além do M-Letter também. Aqui, lá naquele sitezinho Escape, né? Que a gente acabou de ver aqui, onde tem um rastreador melhorzinho ali. Ele está dizendo o seguinte: pilotos de financiamento comercial para promover o comércio digital em Singapura e China, no âmbito da iniciativa de cidades inteligentes, Singapura, China, Shenzhen, né? Aí tá aqui a documentação que eu deixei aqui marcado, ó, a Infocom Media Development Authority, que é essa daqui, tá? De Singapura, que é essa Autoridade de Desenvolvimento de Mídia Infocom, não é só em Singapura, mas eles estão falando de Singapura, né? Liderou. Por quê, gente? Porque outros países também pode ter uma autoridade de desenvolvimento de mídia, só que precisa que seja interoperável, né? Ela liderou e desenvolveu o Trade Trust, que foi em Singapura, que deu o pontapé inicial, uma estrutura de interoperabilidade que compreende um conjunto de padrões globalmente aceitos que permitem que governos e empresas utilizem blockchains. Agora vamos começar a falar de blockchains. Blockchains públicos para verificar a origem e a autenticidade de documentos emitidos. Meu amigo, agora nós vamos começar aqui a falar com blockchain. Objetivo: com a estrutura Trade Trust do IMDA, bancos, companhias marítimas, compradores, vendedores, provedores de serviços de plataformas e empresas de fintechs colaboraram em pilotos técnicos bem-sucedidos sobre financiamento comercial usando conhecimento de embarque eletrônico, EBLs. Agora nós sabemos o que é o EBL. Simulados, né? Eles fizeram uma simulação. O OB, que eu não sei o que é, juntamente com sua filial em Shenzhen, na China, e seus clientes concluíram com sucesso os 2 pilotos técnicos do financiamento de comércio digital, o DBS Singapura e o DBS China. E seu cliente também conduziram o 3º piloto técnico bem-sucedido. Os pilotos bem-sucedidos conduziram o 2º semestre de 2021. Demonstraram como documentos comerciais marítimos importantes como o EBL poderiam ser usados em diferentes plataformas e jurisdições de financiamento comercial. As empresas entre Singapura e Shenzhen também poderão, em breve, desfrutar das transações rápidas de financiamento comercial transfronteiriço, à medida que o SCI continua a aprofundar a cooperação tecnológica e testar inovações políticas. Então, gente, por isso que a gente não encontra Stellar, nem XR, nem a Ripple, e nem Cardano, aquelas Hedera, Algorand, misturada aqui. Por quê? Vocês viram que o Singapura fez os pilotos junto com a China e
É claro que Singapura tem N tipos de blockchain lá dentro. Só que uma padronização, né, que foi criada porque a China adotou o padrão da Ethereum e ela é um país assim global, né, de extensões, né, muito grande, e praticamente padronizou isso, né? Eles podem sim, no caso aqui, utilizar XDC, Ethereum para interoperar esses documentos, tá? Vamos aqui, quando você faz as pesquisas, ó, IMDA Trade Trust, aí eu fui pesquisar e já apareceu aqui, né? Foi aquilo que eu acabei de ler sobre a China. Aí eu pesquisei aqui Stellar Lumens, não aparece nada a não ser XDC, tá? Sempre fala de XDC ou os locais onde estão implementando o chamado IMDA. Quando pesquisa MLetter, né, XDC Network, aí diz assim: a rede XDC é uma blockchain híbrida utilizando mecanismo de consenso de prova de participação delegada e está integrada à iniciativa Trade Trust de Singapura para a hospedagem de documentos de comércio eletrônico em conformidade com a lei modelo sobre registro eletrônico transferíveis, MLetter, da Comissão das Nações Unidas. Ó. O MLetter é da Comissão das Nações Unidas, o Direito Comercial Internacional. XDC Trade Network é um conjunto de aplicações descentralizadas, aplicativos DEPs, construídas na plataforma XDC, projetado para digitalizar e otimizar a cadeia de suprimento. Tá tudo aqui, gente, ó. Inclusive na XDC aqui, tá? Então, vamos ver isso aqui. Aí fiz a pesquisa TDA, XDC, né? E aqui fala, ó. E a gente vai nesse TDA aqui, que é lá no Reino Unido, tá? E aqui diz, a rede XDC completa 6 anos de existência, rede principal ao vivo, blá, blá, blá. Aí você vê, ó, o ativos do mundo real e o blockchain de financiamento comercial. Blockchain de financiamento comercial, não é blockchain para pagamentos transfronteiriços ou pagamentos, micropagamentos. É blockchain de financiamento comercial, tá? São construídos constantemente para um sucesso duradouro. Aí fala aqui de RWA, aqui está falando, somente no ano passado a rede viu desenvolvimentos significativos, incluindo Deutsche Telekom MMS lançou um masternode na rede, tá? Essa empresa aqui, reforçando o suporte à infraestrutura de nível empresarial para os usuários da rede. A Arcax, não é a Shax, né? Deixa eu abrir aqui que a gente consegue entrar no site deles lá, ó. Vamos ver, é a Shax, tá errado lá, né? Ó, a própria Shax, a primeira corretora custodiante e corretora de valores mobiliários digitais, regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, integrou a rede XDC também. Eles estão com masternodes lá. Em poucos meses, o fundo de mercado monetário estavam ativos na blockchain, trazendo fundos tokenizados de gigantes como BlackRock, Fidelity, State Street para o ecossistema XDC. A rede SBI, tá? A PAC e a SBI R3 Japão lançou com sucesso uma prova de conceito demonstrando maior eficiência de pagamentos e liquidação. Aqui, gente, não está dizendo que criaram masternodes, não. Só foi esse aqui, ó. Esse daqui, ele tá usando a rede XDC também para fazer ali as tokenização. A rede testemunhou grandes atualizações, incluindo no terceiro trimestre de 2024, no bloco 80.370, o protocolo XDC2, que eu falei no início desse vídeo. A atualização foi implementada com sucesso na rede XDC, a atualização mais significativa até o momento. Ou seja, é o terceiro movimento deles. O quarto seria se eles fossem fechar o suprimento. É um sonho de quem tem XDC. E era o meu sonho quando eu tinha 7.000 unidades de XDC. Só que hoje eu já não tenho isso, porque eu saí por conta disso. Suprimento aberto, para mim não rola. Esta atualização introduziu segurança de última geração, empregando monitoramento forense. Os recursos de destruição de nós malignos, destruição de nós malignos. Eles
queimam todos os tokens que estão naquele nó maligno, ainda não vistos na indústria blockchain. O XDC 2.0 requer apenas finalidade de 3 blocos para dizer que aquela transação realmente está ali definitivamente, não pode ser alterado. Sendo que eles têm, finalidade de 3 blocos para poder fechar. Eles têm finalidade ali de 2 a 5 segundos, né? Então, coloca aí, entre 15 segundos um bloco está pronto. Entre 3 e 5 segundos é criado um bloco. E aquele bloco que foi criado, ele tem pelo menos 15, entre 3 vezes 3, 9, entre 9 e 15 segundos para ter finalidade. Ou seja, ninguém mais pode alterar. Diferente da Stellar e da XRP, que 2 a 5 segundos não necessita de outro bloco ou quantos blocos necessários ou livros necessários para aquele livro estar pronto. Validou, acabou, tá? E novos blocos são gerados a cada 2 segundos. Tá aqui, 2. Então vamos calcular 2 vezes 3, 6. 6 a cada 6 segundos a finalidade deles ocorre, tá? Ou seja, se eles trabalham com mempool, eles têm 6 segundos, 6 segundos. Tem que ser uma coisa muito rápida. Se tiver um bot que pode fazer isso, eles conseguem. Finalidade de 3 blocos dá 6 segundos na rede XDC, tá? É pouco, é quase nada, mas é possível, né? Se a gente observar por esse lado aí da tecnologia avançando. Ele também traz tolerância à falha bizantina avançada. Etherscan integrou a rede XDC para criar XDC Scan Explorer, um padrão de toda a indústria para explorar, né? Que é a cara do XD da Etherscan, né? Só que aqui é complicado de ver essas informações aqui, porque a tradução faz com que, quando você pede, quando ele traduz aqui, ele fica todo branquinho. Vamos atualizar sem traduzir? Vou tentar aqui, peraí, gente. Pronto, sem traduzir, só em inglês. Quando vai traduzir, ele perde a tela aqui. E aqui, adicionado ao XDC Network, MetaMask. Beleza? Aqui, gente, tem um negócio falando sobre a SBI. Quer ver? Somente em maio XDC Network concluiu a integração com a camada de liquidez global Portal Stellar. Deixa eu ver aqui se tem a ver com a Stellar Network. Não, é Stargate. Portal Stellar é Stargate. Líder em conformidade, Elliptic, plataforma institucional de ativos digitais, Utila, e provedor da infraestrutura de tokenização regulamentada livre. Deve ser free em inglês aqui. Finalmente, o provedor de infraestrutura de pagamento da América Latina, Bitso, integrada ao XDC Network para fornecer pagamentos internacionais rápidos e de baixo custo. Aí já está falando em pagamentos, né? E a gente viu lá que ele está envolvido também com aquele assunto lá dos padrões de documento de financiamento comercial, né? Mas aqui, para gerar pagamentos também, ao longo do maior corredor de remessa do mundo entre Estados Unidos e México. Ainda em maio, a rede aderiu à Aliança de Criptomoedas no MiCA, uma iniciativa criada pela DLT Science Foundation para coordenar e melhorar a conformidade com a regulamentação do mercado de criptoativo, lá no MiCA, da União Europeia. E em março, o protocolo XSwap lançou o USDC em ponte com a Circle, na rede XDC. Transferências contínuas de USDC agora estão disponíveis na rede. Em uníssono, a Fundação XDC tornou-se membro da Aliança da Circle. Ela é membro da Circle agora, tá? Circle Alliance, né? Aqui são as parcerias da Circle. Agora a XDC tá lá também. Beleza? Eu vou nem fechar essa tela porque eu quero ver se aquela Phoenix Ruby lá da Stellar ainda continua
parceiro deles. Aqui, quando eu digito assim, ó, SBI, tá aqui, ó. Tem essas duas, né? E tem mais uma lá embaixo que eu deixei marcada, ó. A blockchain tem o potencial de revolucionar o financiamento do comércio e não só começou, mas o processo está acelerado. Muito progresso foi feito nos últimos anos com a adoção de instrumentos eletrônicos negociáveis, TDA do Reino Unido, e a tokenização de instrumentos comerciais como conhecimento de embarque e outros documentos de transações comerciais, baseado lá na SBI. Como conhecimento de embarque, tá? Em junho de 2024, a França oficialmente adotou a lei, né, MTDRL, tá aqui, né, já a França, tá? E vamos ver o que que tem aqui, ó. Mas vamos ver antes isso aqui, ó. Japão seguiu a França, né, pouco depois, juntando-se ao Reino Unido e a Singapura no reconhecimento de embarques eletrônicos, e engrenagens estão em movimento. Beleza. Vamos ver o que que tem aqui, ó. Quando a gente clica aqui, a gente vem para cá. Site oficial da SBI em Japão. E aqui diz o seguinte, ó. A XDC Network, ó, a SBI XDC Network, a PAC, né? Junto com a SS Trading, também em Tóquio, uma empresa do grupo SBI que exporta e vende peças de automóveis usados. Firmaram uma parceria para agilizar os procedimentos de exportação de peças de automóveis usados e estabelecer um novo esquema de financiamento comercial. As duas empresas, isso aqui, gente, é caso de uso real agora, tá? As duas empresas iniciaram uma iniciativa para usar a tecnologia da SBI XDC para registrar documentos comerciais em um blockchain e realizar o factoring de mercadoria exportadas durante o período de embarque. Que está falando que relacionado aí, foi submetido ao ano fiscal, né? Relacionado ao ano fiscal aí. A visão geral desta iniciativa, aqui está a subsidiária da SBI, né? Seller, com aonde quem vai receber as peças usadas e quem vai fazer a documentação lá na XDC, né, Network, né? Aqui, ó, a SBI XDC, que vai fazer a documentação na XDC Network. E eu, quando eu vi isso aqui, não tinha lido ainda, eu pensei assim, gente, é sério que eles estão enviando lixo para outros países? Mas não é, gente, é peça. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz um vídeo uma vez aqui falando da XDC, falando da SBI, e falando, pessoal, eles trabalham, eles têm concessionária de carros usados. E quando as pessoas querem um carro lá do outro lado, as peças do carro, eles desmontam todo o carro, eles partem, inclusive, o carro no meio, se for necessário, certo? Não é partir cortando, serrando. Eles desparafusam tudo e entregam o chassi, entrega todo o carro desmontado. Aí a pessoa lá vai vender as peças. Ele já entrega desmontado. É claro que a pessoa pode também pedir a compra do carro montado, mas muitas das vezes eles já pedem desmontado, que talvez o preço que eles pagam pelo carro montado é pouca diferença para pegar ele desmontado. E desmontado é tempo é dinheiro, né? E é isso que eles fazem, ó, eles desmontam o carro. Tá vendo isso aqui, ó, nesse plástico aqui? É o carro em si, né? A carroceria do carro. Toda plastificada para evitar arranhões, aqueles plásticos grossos. E abaixo tem aqui o chassi, vai tudo embora. Os pneus e roda tudo aqui, ó, volante. Aqui tem alguns que ó, eles tiram o para-lama, para-choque. Esse aqui, por exemplo, é para-choque, provavelmente, né? E aí, eu fiz esse vídeo aqui, tá, gente? Bom, aqui é os comentários dos CEOs, né, da SS, que é uma subsidiária lá da XDC. Tem aqui o comentário da SBI, XDC Network, da PAC, e o comentário do SBI XDC também aqui. Mais uma vez, não sei. Aqui sobre essa SS Trade. É uma joint venture entre o grupo SBI e o grupo Sompo, né?
é uma outra empresa. Além de coletar e desmontar veículos em fim de vida gerados dentro e fora do grupo, em sua própria fábrica e reciclar recursos. A empresa também exporta e vende peças automotivas de carro usado para regiões emergentes ao redor do mundo. Meu amigo, o negócio aqui é quente. Nada se perde, tudo se recicla. Fiz uma pesquisa aqui, MTLE já viu aqui, né, a lei modelo da ONU. Nós já sabemos disso, mas está aqui escrito sobre documentos transferíveis eletrônicos. Estabelece um quadro legal para o reconhecimento e o uso de documentos eletrônicos transferíveis. Nós já sabemos disso. Aqui, dentro do site da XDC Network, falando, né, que a rede XDC está integrada ao IMDA Trade Trust, para quem não sabe, é isto daqui, né, que nós já acabamos de falar, de Singapura, iniciativa para hospedar documentos de comércio eletrônico conforme os Estados Unidos, a lei modelo da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional, registro eletrônico transferíveis aqui. Aqui no blog do XDC fala, né, sobre a parceria. Eu não vou ler sobre isso, porque a gente já passamos por isso, mas eu estou mostrando as fontes agora, né, que é mais sobre essas pesquisas aqui. Agora eu vou mostrar as fontes. XDC faz parceria com a Singapura e MDA, lança rede para financiar comércio digital compatível com MLetter, tá? E aqui, sobre a XDC, nós já falamos, nós trouxemos, foi a primeira coisa que eu trouxe aqui para vocês, está repetindo. Nós sabemos que a rede XDC também é membro desde o início da sua, quase que do início da sua criação no ITFA, tá? ITFA, para quem não sabe, é o International Trade Fund, né? Que é focado praticamente exclusivamente nessa política de comércio, né? De financiamento de comércio. André Kastman é o CEO, né, dessa. Se ele não é o CEO, ele é parceiro aqui desse ITFA, tá? Eu acho que é isso mesmo. Se a gente pesquisar aqui, ó, deixa eu ver se aqui mostra, não mostra, se mostrasse. Deixa eu ver aqui, início, sobre eles, ó. Vamos ver aqui, sobre a ITFA. A International Trade and eu vou ler esse trem em inglês, nada, vou traduzir ele. Associação Internacional do Comércio, agora aquele nome é aquilo lá mesmo, For Fighting, né? ITFA é a Associação Comercial Mundial para Empresas, Instituições Financeiras e Intermediários. Parece uma OCDE, né? Não sei, né? Eu lembrei muito da OCDE quando eu leio sobre eles. Envolvida em comércio global, tá? Cadeia de suprimento e financiamento de recebíveis, que tem tudo a ver com aqueles padrões de documentos lá, né? Deixa eu ver se tem aqui. Digitalização. A partir do avanço global de digitalização de ativos do mundo real, tokenização para um aumento de uma atividade de desenvolvimento, a rede XDC se beneficiou do frutífero. Eu acho que não tem mais nada que a gente possa aproveitar, não. Aqui é as parceiros da XDC, né? A própria IMDA é parceiro deles e essa GTR Venture, né? Fez investimento estratégico na XDC Trade Network, né? A primeira plataforma de investimento e desenvolvimento de capital de risco do mundo especializada em comércio de cadeia de suprimento. A GTR possui uma rede proprietária com mais de 60 mil tomadores de decisão em finanças comerciais, tesouraria e seguros, e organiza eventos anualmente com mais de 20 cidades em 5 continentes, em locais como Nova York, Londres, Cairo, Nairobi, Lagos, Cidade do Cabo, Dubai, Mumbai, Singapura, Estocolmo, Istambul e Genebra. Essa parceria será extremamente útil para a XDC Trade Network envolver a comunidade de financiamento comercial mais poderosa do mundo, bem como investidores
que apreciam o financiamento comercial como uma classe de ativo. Bom, pessoal, 1 hora praticamente aí de muita informação para você que tem XDC. Se isso implica no preço do XDC, eu não sei. Eu diria que até implica. Só que o que quebra o preço da XDC e joga ele lá para baixo é a questão do suprimento aberto, né? Muitos validadores, masternodes, né? XDC está em 66º lugar, né? Tem aí a capitalização de mercado de 1,4 bilhão, com volume de 70 milhões em 24 horas. O valor dele ainda está em 8, quase 9 centavos, tá? Teve muito menos, chegou a estar em 4 centavos aqui, né? Ó, não, 2 centavos em 2024, né? E 2000, deixa eu ver aqui, 2025, o menos que ele teve foi 5 centavos, eu acho. Deixa eu ver aqui. E é mais, deixa eu ver aqui. O menos que ele teve em 2025 foi em janeiro, que bateu ali, ó, 5 centavos, tá? Eu tenho para mim que ele chegou a menos um pouquinho, 4,9 ali, mas aqui é tudo uma coisa só, 5 centavos. Ou seja, quem comprou bastante, mas muito, muito mesmo, tipo uns 1 bilhão de XDC a 5 centavos, ele tá bom, né? E 1 bilhão vou pôr 1 milhão só. 1 milhão vezes 0,05, ele gastou 50 mil dólares. Agora, 1 milhão vezes, vou pôr 88, 0,088. Ele está com 88, ou seja, ganho de 38 mil dólares. 38 mil dólares é muito dinheiro. Só que aquelas pessoas que, igual eu tinha 7 mil, ainda não chegou no preço que eu havia comprado na época. Eu comprei a 9, né, centavos. Ou seja, eu estaria em perda impermanente se eu tivesse ela. Como eu já vendi, eu não estou nem em perda impermanente, nem em perda permanente, porque eu vendi no lucro, né? Foi quando eu vendi, comprei as porcarias da minha vida, né? XR Doge, que é uma meme ferrada lá da rede XRP. Comprei, mas a vantagem é que eu comprei também Cardano e XRP, né? Dividi nessas 3. Só de XR Doge eu perdi, gente. Além do que eu usei do preço da XDC, eu perdi mais de 1.200 dólares na época, porque eu ainda fui injetando dinheiro, comprando mais, porque eu pensava assim, tá tão barato, eu não tinha noção do que era uma meme, e vendo que ela tinha só 100 bilhões, a mesma quantidade da XRP, eu pensei assim, cara, 100 bilhões, suprimento fechado, nunca vi uma meme assim, então isso aqui vai valer muito, se tá valendo 0,00001, eu comprei um montão, eu tinha uns 500 milhões de 500 mil, eu acho, de XR Doge. E fui comprando. Eu cheguei a quase 1 milhão. Só que aí o trem desandou, caiu. Eu vi meus XDC, o valor que eu tinha investido lá, mais dinheiro, indo pro ralo. Eu falei, pronto, lascou. Eu peguei e vendi ela por XRP e peguei ainda umas 100 XRP na época, de prejuízo, né, que poderia ter mais XRP na época, e aí foi isso que ocorreu comigo. E eu saí mais pelo fato do suprimento aberto da rede, tá? Só isso. Mas você vê que se por um acaso eles fechassem esse suprimento aqui, ó, o fornecimento máximo dele aqui, ó, fosse, por exemplo, fornecimento de circulação 16, e o fornecimento total 38. Se eles fechassem 38 bilhões aqui,
com certeza, aí sim você ia ver isso aqui virar uma coisa absurda, tá? Gente, com 38 bilhões aqui, eles conseguem ratear isso aqui entre os masternode. Todo masternode que vier comprar XDC e for tirando 10 milhões de XDC daqui de dentro, isso aqui ainda sobra muita coisa. Pode colocar lá uns 2.000 masternodes lá dentro e ainda vai sobrar muito dinheiro aqui dentro, muita XDC, mas eles devem estar pensando ainda muito mais longe, né? Vamos ver isso aqui. Então é isso. 1 hora de informação aí para você em XDC, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Coloque nos comentários se você gostou, se não gostou e bota joinha ou dislike se você não gostou. Mas o importante é saber a sua opinião. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.